Valeu. Gerê, não dá para fugirmos do jogo de sábado. Queria passar uma régua e não falar sobre isso, mas infelizmente, ou felizmente, né? Precisamos falar. Como que você viu o empate do Goiás com o Cuiabá, mas principalmente, passou pelas mãos do Mozart, que vem sendo o principal alvo dos comentários após a partida? Olha, no meio da torcida esmeraldina, com certeza é o comentário assim que é unânime é que passou pelas mãos dele. Até porque uma coisa que me chocou bastante é porque o time atuou bem no primeiro tempo, pelo menos na maior parte dele, e ele voltou com duas alterações no intervalo que eu não entendi. Pode ser que tenham pedido a substituição. Eu acho difícil que sejam os dois pedindo substituição por algo que fosse realmente grave. Mas tem a questão de que ele tinha dois zagueiros amarelados, o Luizão e o Lucas Ribeiro, os dois estavam amarelados, e ele fez alteração no setor de ataque, que já é problemático, mas naquele jogo estava dando certo. E deixou de fazer alteração no setor defensivo, que estava um caos. Aquele Luizão na lateral direita é terrível, não dá conta, não faz parte do estilo de jogo dele. Ele não dá conta de correr para trás para marcar na lateral. Toda vez que o atacante do, do, do adversário ia ali para o lado dele, ele ficava para trás, ele não conseguia travar as jogadas de jeito nenhum. Foi uma atuação assim do primeiro tempo terrível e ele continuou no jogo, mais uma vez. Algumas decisões que ele vai tomando, por exemplo, foi o melhor jogo do Jean Carlos em muito tempo. Aí ele vai e tira ele também no meio do segundo tempo. Tipo assim, ele não pode terminar um jogo, não. Aí quem entra é um volante para atuar como pseudo ponta direita. Tipo assim, se for, ok, quer fazer alteração, o jogador pediu, mas que sejam alterações que sejam coerentes. Sabe assim, com a posição, com a função, com o que você quer do jogo. Agora, se ele quer do jogo recuar o time igual recuou, não conseguir mais chegar no ataque, não criar mais nada, aí ele conseguiu o que ele queria, porque chamou o adversário todo para a defesa dele, foi pressionado até tomar um empate. E se o Cuiabá fosse um pouquinho melhor, tinha vencido a partida. Mas o time desse também é muito ruim, é muito fraco. Só que nós estamos vendo isso. O que eu tenho discordado do Mozart é porque ele não tem sido coerente. Quando um jogador atua mal no primeiro tempo, ele não tira. Mas quando atua bem, ele tira. Então, assim, e tira e troca a posição. Ele terminou praticamente só com o Cadu Mineiro de atacante. Então, sabe, cadê a coerência? Que time, o que ele queria com essas substituições? Eu olho para as substituições daquele jogo e eu não consigo entender de jeito nenhum. Eu não consigo entender o amor que ele tem pelo Cadu Mineiro. Não, é difícil. Então, assim, no meio da torcida esmeraldina, pode ter certeza que 98% no mínimo está sendo contra a continuação do Mozart por conta disso. E não é só desse jogo. Nos outros jogos já tinham discordâncias. A manutenção do Cadu Mineiro contra o Criciúma no jogo inteiro, ele ter sido titular no jogo em casa, depois de ter atuado muito mal o jogo inteiro, manteve ele titular. Tem muita coisa que ele tá errando e ele tá insistindo no erro. E com tantas coisas já ruins do Goiás, nos bastidores, na questão financeira e tudo mais, o campo poderia ser algo positivo para o Goiás, mas não está sendo. Porque assim, vai me dizer que o Goiás não jogou bastante para empatar contra o Criciúma. Poderia ter empatado, teve chance. O Goiás poderia ter vencido mais jogos desses que perdeu recentemente. Criou muito mais que o América, era para ter vencido e vencido fácil. Podia não ter perdido para o Criciúma. Esse jogo contra o Cuiabá era para o Goiás ter vencido. O time do Cuiabá é muito fraco, o Goiás chamou ele para o jogo,
Teve o jogo em casa que foi mais uma vez decepcionante. O jogo contra o Sport foi terrível. Sabe assim, mas todos os jogos que o Goiás poderia empatar quando perdeu ou ganhar quando empatou, mas não conseguiu isso pela pela falha de leitura de jogo do Mozart. Eu acho que ele está errando demais nisso, seja na escalação inicial ou nas substituições. Moto, dentro do que ele falou, a falta de aceitação do que aconteceu. Ele vai para uma coletiva, fala o que foi feito, dá uma cartada que tem 2 acessos e que a maioria das pessoas não entendem futebol. Mas, Vitor Gader, como que você viu essa partida e também a leitura do trabalho do Mozart, como o Gerê falou, não é mais nem conjecturar ou trazer física. Para a torcida, o Gerê falou 90%, eu diria que 95% apoia uma continuação do Mozart. Então, Ana, esse jogo em particular, deu a coincidência de eu assistir a coletiva do Mozart, né? Que eu normalmente não assisto, não. Eu não fico assistindo essas coletivas, mas coincidiu de eu assistir porque quando eu vi o jogo e eu vi o que ele fez no segundo tempo, eu falei, não, eu preciso entender, cara. Porque assim, eu tenho que ver se realmente eu tô fazendo a leitura correta, às vezes aconteceu alguma coisa, né, tal, vou tentar. E ele falar pra mim que ele tava satisfeito com o Goiás, na vontade foi de parar de ver a coletiva ali. E foi a primeira frase dele, sabe? E assim, o jogo do Goiás foi um primeiro tempo que, por mais que tivesse um ou outro pequeno problema aqui e ali, foi muito consistente, foi muito sólido. O Goiás estava bem no primeiro tempo. O Anselmo Ramon voltando para fazer uma espécie de um falso 9, voltando entre os meias para articular a jogada, cara, tava funcionando. Não à toa o gol sai no passe dele. Aí, beleza, ele saiu no intervalo com uma lesão, aparentemente, né? Parece que sentiu alguma coisa. Mas qual que é a justificativa de tirar o Cadu? O Cadu Souza, o Cadu que veio do Anápolis. Ele tomou uma E Aí ele pancada, ficou também segundo o Mozart, ele tomou uma pancada e precisou ser substituído no intervalo também. então, aí vamos lá. Já que eu vou tirar os dois, eu tenho o Wellington Rato no banco de reservas. Eu vou mudar para um 5-4-1, como ele tava querendo fazer, eu coloco o Wellington Rato, sabe? E vou colocar o Wellington Rato ali e deixo o Giancarlo solto por ali e vou pro contra-ataque, já que é essa a minha intenção. Eu não, por que eu vou insistir com um jogador que não está me trazendo nada tecnicamente nos últimos jogos, sabe? Pra que eu vou insistir no meu erro? No meu erro, porque eu tô perdendo jogos, eu tô perdendo pontos com várias escolhas erradas do meu lado. Eu vou insistir no meu erro, sabe? É isso que pega. Por que o torcedor do Goiás fica grilado? Porque é uma insistência no mesmo erro. O Cadu Mineiro, cara, é impressionante como ele entra e ele é um a menos. E nesse jogo passado, inclusive, entraram dois que foram um a menos pra mim, que é o Cadu Mineiro e o Marco Antônio. Pra mim também, eu não vi ele em campo, saca? Eu não vi ele jogar. Então você tirou dois jogadores e não colocou ninguém. Colocou ninguém, deixou o Goiás com 2 a menos. E, como o próprio Gerê falou muito bem, a defesa não estava bem. Que aonde tinha que mexer realmente era na defesa. Ah, mexeu obrigatoriamente no ataque por conta da lesão dos jogadores. Beleza, mas arruma a defesa também. Já que eu vou mexer logo para deixar o time coerente, o time competente para a partida, para evitar uma derrota, porque eu estava vencendo a partida. E aí ele falou um monte de asneira na coletiva, que nada justificava o que ele fez, nada justificava. E para mim, o resultado do empate passa muito pelas decisões dele, passa muito pelo que ele fez no segundo tempo e até mesmo pela falta de competência em entender o jogo. Ao final do jogo, o Juninho era o centroavante. O Juninho era o centroavante, sabe? Então, para mim, só. E lembrando que o Cadu Mineiro em campo, tá? Mas o Juninho era centroavante. Então, assim, cara, é uma leitura de jogo ineficaz que quase leva o Goiás a uma derrota. Se o Cuiabá fosse um pouquinho uma qualidade maior, digamos assim, eu acho que aquele jogo não terminaria empatado. Se o Mas, Gerli, Cuiabá você tivesse um comentou. Lucas Lima. Exata, boa definição, Gerê. Gerli, você comentou a partida também, um pouco da entrevista do Mozart, e agora já com a cabeça após o jogo, né? Faltam mais de 24 horas.
mudaria alguma coisa? Repensou, entendeu o Mozart, segue com aquele mesmo pensamento de que ele errou? Não, o ponto que eu reconsidero é só essas questões das lesões, né? Que ali no jogo ficou demonstrado na hora que ele queria mudar o time já imediatamente, e depois ele citou que só fez as trocas por conta de lesões. Então essa parte aí da saída dos jogadores eu não vou questionar. Se estavam lesionados, tudo bem. Agora eu questiono os que entraram, né? Ele pôs o Cadu no lugar do Anselmo, ok, ele quis fazer uma troca trivial, mas a outra ele põe o Marcos Vinícius, sabe? E bota outro jogador, ou só trocava um ponteiro por outro, punha o Jean Carlos para o outro lado, enfim, criava uma situação assim, não precisava mudar o esquema. E outra situação que para mim ele correu um risco seríssimo no segundo tempo foi de jogar com o Luizão de lateral, dando combate lá no meio campo, um cartão amarelo, sabe? Aquilo ali para mim foi imprudência do Mozart. Ele correu um sério, não deu nada, ok? Não deu nada, mas ele correu um seríssimo risco de passar o segundo tempo com um jogador a menos, porque o Luizão, ele não separa muito essa situação não, sabe? Ele tomar um outro amarelo ali pouco custava. Então para mim ele errou. E as outras duas substituições que ele faz depois, mais à frente, ele vai jogando o time mais para trás ainda. E aí, quando termina o jogo, dos 10 jogadores de linha do Goiás, eram 3 zagueiros, 3 volantes e 2 laterais. E tinha um meia e um centroavante, né, que era o Elton Rato e o Cadu, que terminaram o jogo. O restante, todos eram defensores. Eu acho que é defensor demais, sabe? 8 de 10, para mim, é defensor demais num campo de futebol, sabe? Quando a coisa tá meio a meio, ok, né? A gente já acostumou com isso. Metade atacante, metade zagueiro. Mas quando você tem 80% de defensores, cara, eu acho que é um exagero, sabe? No futebol reativo. Só que eu não posso cobrar do Mozart, como Mozart, eu posso cobrar dele como treinador, que eu acho que ele precisa criar umas situações diferentes para a carreira dele, em que pese ela venha tendo sucesso. Mas eu cobrar do Mozart algo diferente é quase injusto, porque o Mozart sempre foi assim, sabe? Aí eu tô, por exemplo, cobrando que o Pato cante, e quem canta é o Galo, não é o Pato, sabe? Você pode dar a mesma ração para ele, você pode criar ele no mesmo lugar, pôr ele para dormir do mesmo jeito, ele não vai cantar. Não vai cantar igual o Galo canta. Então o Mozart, ele é assim, sabe? É mais forte do que ele. Já viu, Ana, que negócio é mais forte do que eu? Eu sinto que até pro Mozart isso é mais forte do que ele. Uma das coisas, especialmente o time dele sai na frente. Observe, o Goiás faz o gol com 27 minutos do primeiro tempo. Depois do gol do Goiás, o Goiás finalizou uma bola no gol só, que foi a 5ª finalização do Goiás no jogo, que foi aquela bola do Elton Rato, jogo ali já quase nos acréscimos do segundo tempo, que ele finalizou longe do gol, inclusive. Foi a única finalização no Goiás pós-gol. Então isso é muito claro e muito evidente a postura altamente reativa do técnico Mozart. Mas reitero mais uma vez, eu acho que ele poderia, até para a carreira dele, faria bem ter mais repertório. Mas o Mozart, ele é assim, sabe? Quando você contrata o Mozart para trabalhar no seu time, a não ser que você tenha um desconhecimento total de futebol brasileiro, você sabe como que o Mozart é. Patrick, e aí entra em uma situação quase constrangedora, como os meninos falaram, foi o jogo, as declarações do Mozart e uma reação instantânea da torcida. Próximo jogo em casa, cria-se um problema para o próprio Mozart. Sim, Ana, realmente ali o Mozart e a torcida do Goiás, eles já não estão querendo não na mesma sintonia. Realmente ali os dois vêm tendo muitos embates, porque o Mozart nas coletivas fala de um jogo e o torcedor ele vê outro, inclusive nesse do Cuiabá novamente. Ali, né, quando sai a escalação inicial, a gente vê ali o Tadeu retornando, depois vê Luizão. Por que do Luizão?
entrar como titular. O que aconteceu? O Rodrigo Soares não foi bem na última partida, mas o Gerli tinha falado que o Marcos Vinícius tinha ido bem. Por que ele não poderia começar ali? Aí a gente começa a pensar, será se ele vai mudar o esquema, vai no 3-5-2? Mas não, ele mantém ali o 4-4-2 com o Luizão pelo lado direito. E querendo ou não, na segunda etapa, acho que o Cuiabá viu essa oportunidade e começou a mandar todas as bolas ali. Tanto é que o gol do Cuiabá, o cruzamento sai pelo lado do Luizão. Ele só fica olhando ali o lateral ali, chegar com a bola, ele não marca, nem faz nada, o cara cruza e aí tem o gol logo na sequência. E o Cuiabá continua pressionando por ali. Então, acho que assim, o Mozart, ele vai pecando em algumas peças que ele vai colocando aí no seu time titular. E aí, nas substituições, no intervalo, quando os seus dois jogadores falam que estão machucados, e ele tá com 1-0 no placar, aí eu acho que ele senta naquele resultado, faz aquele jogo que ele gosta, de querer colocar realmente, recuar o time, segurar ali por mais um tempo o resultado. E aí eu acho que ele tentou colocar aquilo que ele gosta de fazer, porém falhou e não deu muito certo, passou muitos riscos de poder ali levar a virada na segunda etapa. E aí entra um detalhe também que vocês comentaram